Bonjour, eu sou o chefe pâtissier Caio Correa, da Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar hoje aqui com vocês. Hoje eu trago duas receitas para o nosso programa, a receita do creme brulee e do crepe Suzette. Vamos lá? Para começar a nossa receita, eu tenho aqui os ingredientes da massa do crepe Suzette. É uma massa muito fácil. Eu vou começar colocando o ovo no bowl e batendo para que ele fique homogêneo. Em seguida eu vou adicionar uma parte do leite, o açúcar, o sal, e agora eu vou começar a colocar a farinha aos poucos. E eu vou alternar com o que sobrou do leite. Aqui eu vou sempre misturando, tá? Para ela não empelotar, para não empelotar a farinha aqui na massa. Vou finalizar com o leite. E eu finalizo a receita com a manteiga derretida. Tá pronta a minha massa do crepe. Eu agora vou colocar ela na geladeira, vou deixar ela em torno de 15 minutos descansando. Assim, eu vou hidratar toda a farinha de trigo da receita e eu vou ter uma consistência um pouquinho melhor da minha massa. Então já passaram os 15 minutos que eu deixei a minha receita da massa na geladeira. Então ela aqui já está um pouquinho mais firme. E agora já posso começar a assar os meus crepes. Antes disso eu vou passar pela peneira. Assim eu tiro qualquer grão de farinha que possa ter ficado na massa. Então aqui em uma frigideira quente, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Se possível, uma frigideira antiaderente, é mais fácil para fazer os crepes. Vou aquecer a frigideira. E aqui, com a ajuda de uma concha, eu vou colocar a massa para assar. Aqui eu não quero muita massa, correto? Então não vou nem usar a concha cheia. Aqui eu vou colocando a massa e já vou fazendo movimentos circulares para já dar o formato redondo do crepe. Aqui eu faço o crepe do tamanho do fundo da frigideira. Agora eu coloco aqui no fogo. Eu começo a ver que a massa começa a perder o brilho, então ela começa a ficar opaca. E logo em seguida ela começa a criar bolhas. Então eu começo a ver que a massa já está ficando assada. Em um fogo médio, eu vejo aqui ó, que a massa já está toda opaca, já está com algumas bolhas. Eu agora vou virar essa massa. Para assar do outro lado. O crepe eu não quero dar muita cor nele, então eu não quero deixar ele muito tempo assando. Eu quero deixar ele mais branquinho, levemente dourado, tá? Mas bem pouquinho.
Aqui eu consigo ver como tá a massa. Aqui, ó, ela já tá levemente dourada. Eu não vou assar muito o crepe para que ele não fique com aquela textura borrachenta, tá? Lembrando uma borracha. Então aqui o crepe já tá assado. Coloco ele em uma placa perfurada, assim ele não cria vapor. Agora eu vou fazer isso com o resto da massa. O crepe Suzette foi criado em Mônaco, né? No Café Royal de Paris, onde o príncipe de Gales estava no café e ele pediu uma receita de crepe. Quando foram servir o crepe, acidentalmente colocaram fogo na panela, né? E aí viram que o sabor ficou mais interessante. E quando serviram para o príncipe, e ele adorou a nova receita, o que tinha acontecido, ele sugeriu nomear o nome da receita com o acompanhante dele, né, que era uma francesa chamada Suzette. Por isso que o crepe Suzette tem esse nome. Então, aqui estão as massas do crepe. Eu agora vou deixar elas de canto para a gente começar a fazer o molho enquanto elas esfriam. O molho do crepe Suzette ele é a base de laranja e contrô. Então, para começar, eu tenho aqui uma laranja Bahia. Eu vou tirar a zester da laranja, ou seja, eu estou tirando a pele, né, a casca da laranja, sem tirar a parte branca. Aquela parte branca vai dar um gostinho amargo na receita. Então, aqui eu tenho um zester, que é esse utensílio aqui que eu estou usando. E com ele eu vou tirando a casca da laranja. Aqui eu vou ferver a minha zeste de laranja, né? Quando a gente fala em zeste, é sempre a casca, né? Zeste do limão ou a zeste da laranja. Então aqui eu vou ferver a zeste da laranja para tirar um pouco da acidez. Então eu coloquei na água fria, levo no fogo, deixo ela ferver e depois eu só vou coar. Então aqui eu dou uma fervura na casca da laranja. E agora eu vou coar. E vou deixar aqui esfriando. Para dar sequência no molho, eu vou fazer um caramelo seco com o açúcar. Então eu vou colocar o açúcar aqui, uma parte do açúcar na frigideira. Em um fogo médio eu vou deixar essa frigideira aquecer e começar a derreter o açúcar. Eu começo a ver, ó, o açúcar começando a caramelizar. Agora eu coloco um pouco mais de açúcar, a outra metade. Aqui eu já tenho um caramelo seco, então o meu caramelo já está âmbar. Eu vou adicionar a manteiga.
E agora eu vou adicionar o suco de laranja. O caramelo deu uma endurecida, então eu deixo no fogo até o molho derreter esse caramelo. Então aqui eu já derreti todo o caramelo. Vou deixar o molho aqui em um fogo médio. E eu vou flambar esse molho com o contrô. Então, para flambar o molho, eu vou colocar o contrô em uma concha. E eu vou aquecer essa concha aqui na boca do fogão, na chama, até que ele pegue fogo. E eu vou colocar aqui o meu molho. Vou adicionar as laranjas. E agora eu vou deixar esse molho dar uma leve reduzida para ele ganhar uma textura, para ele não ficar tão líquido. Então aqui o molho já está reduzido. Então agora eu vou banhar os dois lados do crepe e dobrar. Então eu coloco aqui o crepe, eu espalho o molho sobre o crepe e aqui eu viro ele e dobro. E voilá! Aqui está feito o nosso crepe Suzette. Agora nós vamos para a nossa segunda receita do dia, o creme brulee de baunilha. Para começar o creme brulee, eu vou abrir aqui a minha fava, vou cortar a minha fava ao meio e eu vou raspar as sementes da fava, tá? E é esse purê, né? São essas as sementes que eu quero para minha receita. Vou colocar o creme de leite e eu vou aquecer o creme de leite com a baunilha. Em um bowl eu vou colocar as gemas e o açúcar. Lembrando que toda vez que eu tenho gemas e açúcar, eu preciso misturar rapidamente para evitar de queimar as gemas, né? Queimar as gemas é desidratar a gema, né? O açúcar vai puxar a umidade da gema e aí podem criar alguns grumos. Não há necessidade de ferver o creme, tá? Eu aqueço ele a mais ou menos uma temperatura de 60 graus, que ele vai entrar na minha mistura de gema e ele vai ajudar a diluir o açúcar. Então aqui o creme brulee já tá morno. Eu vou adicionar
na mistura de gema, sempre mexendo. Aqui eu misturo bem, não preciso bater essa mistura, porque se eu bater ela com fouet, eu vou criar muitas bolhas de ar. Então eu vou somente misturar até eu sentir que todo o açúcar já dissolveu. Feito isso, eu vou passar para uma jarra, vou passar pela peneira. E agora eu vou colocar nos meus recipientes. Aqui eu tenho algumas bolhas, então com a ajuda do maçarico eu vou só tirar essas bolhas que fizeram. E agora eu vou levar o creme brulee para assar num forno a 150 graus em banho-maria de 25 a 30 minutos até que ele esteja firme. Nosso creme brulee já está pronto para tirar do forno. Então eu mexo ele está firme no centro. Então agora eu vou colocar o creme na geladeira, deixar ele resfriar. Quando ele ficar bem frio, eu consigo passar o maçarico para finalizar. Aqui o meu creme brulee já está resfriado. Eu deixei ele 4 horas na geladeira. Então agora eu já posso queimar ele, né, com o açúcar. Então aqui eu tenho açúcar cristal. Eu vou colocar uma fina camada de açúcar. Em toda a superfície do creme. E eu vou caramelizar com a ajuda do maçarico. Então aqui eu fiz a primeira camada, agora eu vou fazer uma segunda camada de açúcar. Então eu vou deixar aqui o caramelo esfriar rapidamente. Enquanto isso eu vou cortar algumas frutas para a gente usar na decoração.
Voilà, tá pronto o nosso creme brulee de baunilha. Bon appétit e bienvenue ao Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, um novo chefe trará uma nova receita. Não perca, merci!